As funções administrativas representam o conjunto de atividades que compõem o processo de gestão dentro de uma organização, seja ela pública ou privada, e são fundamentais para alcançar os objetivos institucionais de forma eficiente, eficaz e ética. A primeira função administrativa é o planejamento. Planejar significa definir objetivos, metas, estratégias e prioridades, estabelecendo um caminho claro para que a organização alcance seus resultados. O planejamento envolve análise do ambiente interno e externo, identificação de oportunidades e riscos, alocação de recursos e definição de indicadores de desempenho. Sem um planejamento adequado, a organização corre o risco de agir de forma improvisada, desperdiçar recursos e falhar no cumprimento de suas metas. A segunda função é a organização, que consiste em estruturar a instituição de forma que as tarefas e responsabilidades estejam claramente definidas e distribuídas. Organizar envolve criar departamentos, setores ou unidades, definir funções, hierarquias, fluxos de trabalho e processos de comunicação. A organização eficaz permite que as atividades sejam realizadas de maneira coordenada, reduzindo conflitos, sobreposição de funções e ineficiências. Ela também garante que cada colaborador saiba exatamente suas responsabilidades, a quem deve se reportar e como suas atividades se relacionam com os objetivos gerais da organização. A terceira função administrativa é a direção, que se refere à condução das pessoas e equipes para a execução das tarefas planejadas e organizadas. Dirigir envolve liderança, motivação, comunicação, orientação e tomada de decisão. Um bom gestor sabe inspirar a equipe, delegar responsabilidades de forma adequada, monitorar a execução das atividades e resolver conflitos que possam surgir. A direção eficaz garante que os colaboradores estejam alinhados com os objetivos da organização, que as ações sejam coordenadas e que o ambiente de trabalho seja produtivo, ético e colaborativo. A quarta e última função é o controle, que consiste em monitorar, avaliar e corrigir o desempenho da organização, garantindo que os objetivos planejados sejam alcançados. O controle envolve estabelecer padrões, indicadores, métodos de acompanhamento e análise de resultados, bem como adotar medidas corretivas sempre que houver desvios em relação ao planejado. O controle eficaz permite detectar falhas, melhorar processos, aumentar a eficiência, reduzir desperdícios e assegurar que a atuação da organização esteja em conformidade com normas, regulamentos e princípios éticos. É importante compreender que essas quatro funções são interdependentes e formam um ciclo contínuo. O planejamento orienta a organização, que fornece a estrutura necessária para a direção, que por sua vez executa as atividades e, finalmente, o controle verifica se os resultados estão de acordo com o planejado, retroalimentando o processo de planejamento com informações para ajustes e melhorias. Para profissionais que atuam em gestão pública ou em regulação, dominar as funções administrativas é essencial para garantir que recursos, pessoas e processos sejam utilizados de forma eficiente, ética e voltada ao interesse público. O planejamento permite estabelecer metas claras, a organização define responsabilidades e processos, a direção assegura que equipes e tarefas estejam alinhadas com os objetivos e o controle garante resultados confiáveis, transparência e prestação de contas. Em síntese, as funções administrativas de planejamento, organização, direção e controle são pilares da gestão eficiente. Elas garantem que a organização atue de forma coordenada, ética e estratégica, promovendo a eficácia na execução de políticas, serviços e projetos. O domínio dessas funções permite que gestores públicos e profissionais de regulação conduzam suas atividades com competência, responsabilidade e foco no interesse coletivo, fortalecendo a governança e a qualidade da administração pública. A introdução à administração pública envolve compreender o contorno institucional e organizacional do Estado, ou seja, como o poder público se estrutura para cumprir suas funções, estabelecer políticas e prestar serviços à sociedade. O contorno institucional define as competências de órgãos e entidades, enquanto o contorno organizacional determina como essas estruturas são distribuídas, quais hierarquias existem e como os processos são coordenados.
Compreender essa estrutura é essencial para garantir que a administração atue de forma eficiente, transparente e voltada ao interesse público, assegurando que os recursos sejam aplicados de maneira responsável e que os serviços atendam às necessidades da população. A importância da sociedade civil na administração pública é central, pois ela atua como fiscalizadora, participante e colaboradora das políticas públicas. A participação social ocorre por meio de conselhos, ouvidorias, consultas públicas e canais de comunicação, permitindo que cidadãos opinem, proponham melhorias e acompanhem a execução das ações do governo. A interação com a sociedade civil fortalece a democracia, aumenta a transparência e garante que a gestão pública esteja alinhada às reais demandas da população, promovendo maior legitimidade das decisões e políticas implementadas. A inovação na gestão pública é fundamental para enfrentar os desafios contemporâneos, otimizar recursos, melhorar serviços e tornar a administração mais ágil e eficiente. Inovar significa adotar novas tecnologias, metodologias de trabalho, processos de governança e modelos de prestação de serviços que tornem o Estado mais responsivo e conectado às necessidades dos cidadãos. Ferramentas digitais, sistemas de informação, gestão integrada de processos e métodos de análise de dados são exemplos de estratégias que aumentam a eficiência, a transparência e a capacidade de tomada de decisão na administração pública. A gestão por competências é um modelo que visa alinhar as habilidades, conhecimentos e atitudes dos servidores às necessidades da organização e aos objetivos institucionais. Esse modelo permite identificar lacunas de competências, planejar treinamentos e capacitações, definir responsabilidades e acompanhar o desempenho de maneira estratégica. A gestão por competências também favorece a meritocracia, o desenvolvimento contínuo dos servidores e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade. A avaliação de desempenho é uma ferramenta essencial para monitorar, medir e melhorar o desempenho individual e coletivo no serviço público. Seus objetivos incluem identificar pontos fortes e áreas de melhoria, orientar decisões sobre capacitação, progressão funcional, reconhecimento e planejamento estratégico. Existem diversos métodos, como avaliações por indicadores de resultados, autoavaliações, avaliações de chefia imediata, feedback 360 graus e metas institucionais. Cada método apresenta vantagens, como maior objetividade, transparência e possibilidade de planejamento, e desvantagens, como risco de subjetividade, resistência por parte dos servidores ou dificuldade de implementação em grande escala. O desenvolvimento e treinamento de pessoal consistem em planejar, executar e avaliar ações de capacitação visando melhorar competências e preparar os servidores para desempenhar suas funções de forma mais eficiente. O processo inicia-se com o levantamento de necessidades, identificando lacunas de conhecimento, habilidades ou atitudes que precisam ser aprimoradas. Em seguida, ocorre a programação do treinamento, definindo objetivos, conteúdos, métodos, duração e recursos. A execução envolve a aplicação prática do treinamento, utilizando métodos presenciais, à distância ou híbridos, conforme as necessidades. Por fim, a avaliação permite medir a eficácia do treinamento, identificar impactos no desempenho e propor ajustes futuros, garantindo que os investimentos em capacitação gerem resultados concretos para a organização e a sociedade. Para profissionais da administração pública, compreender esses conceitos é essencial para atuar de forma eficiente, estratégica e ética. A introdução à administração pública aliada à participação da sociedade civil, inovação, gestão por competências, avaliação de desempenho e desenvolvimento de pessoal garante que a gestão seja planejada, estruturada, transparente e voltada ao interesse público. O domínio dessas práticas permite que gestores e servidores públicos promovam maior eficiência, qualidade e legitimidade nos serviços prestados, fortalecendo a governança e a accountability e a confiança da população. Em síntese, a administração pública moderna exige compreensão profunda da estrutura institucional,
participação social, inovação, gestão por competências, avaliação de desempenho e treinamento contínuo. O alinhamento entre esses elementos permite que o Estado atue de forma eficiente, ética e estratégica, garantindo que os serviços sejam prestados com qualidade, eficácia e foco nas reais necessidades da sociedade, fortalecendo a democracia e a governança pública. A gestão por processos é uma abordagem de administração que busca organizar o trabalho da organização em fluxos estruturados e integrados, de forma a garantir eficiência, qualidade e alinhamento aos objetivos estratégicos. Em vez de focar apenas em departamentos ou funções isoladas, a gestão por processos concentra-se em atividades que geram valor para o usuário ou cidadão, mapeando cada etapa, identificando pontos críticos e propondo melhorias contínuas. Essa abordagem permite reduzir redundâncias, otimizar recursos, aumentar a produtividade e melhorar a prestação de serviços, tornando a administração pública mais eficiente e orientada a resultados. O planejamento orçamentário e financeiro é um componente central da gestão pública, garantindo que os recursos disponíveis sejam aplicados de forma racional, eficiente e alinhados às prioridades governamentais. Ele é estruturado em 3 instrumentos fundamentais: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual, ou PPA, estabelece metas, programas e prioridades para um período de 4 anos, definindo a visão de médio prazo do governo, orientando políticas públicas e investimentos estratégicos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, detalha as metas e prioridades anuais, orientando a elaboração do orçamento anual e estabelecendo limites de despesas e regras de execução. A Lei Orçamentária Anual, ou LOA, especifica detalhadamente a previsão de receitas e a destinação das despesas para o ano fiscal, determinando como os recursos serão aplicados em programas, ações e investimentos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 2000, estabelece normas de planejamento, controle e transparência fiscal, definindo limites para gastos, endividamento e execução orçamentária. Ela garante que os recursos públicos sejam aplicados de forma sustentável, prevenindo desequilíbrios financeiros, desperdícios e riscos à estabilidade fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal também impõe regras de responsabilidade a gestores públicos, tornando-os responsáveis por decisões que comprometam a saúde financeira do Estado, promovendo disciplina, planejamento e accountability. A avaliação de planos e projetos é uma etapa fundamental do ciclo orçamentário, permitindo verificar se programas, ações e investimentos estão atingindo os objetivos planejados. Esse processo envolve análise de indicadores, monitoramento de resultados, mensuração de impactos e identificação de desvios ou falhas. A avaliação possibilita ajustes, correções e melhorias, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente, ética e orientada a resultados. Além dessas normas contemporâneas, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, estabelece princípios básicos de contabilidade, classificação de receitas e despesas, normas de execução orçamentária e financeira, procedimentos de prestação de contas e regras para a elaboração de balanços. Essa lei fornece a base técnica para a gestão orçamentária e financeira, garantindo transparência, organização e confiabilidade nos registros e na execução do orçamento público. Para profissionais que atuam na administração pública, compreender gestão por processos e planejamento orçamentário e financeiro é essencial. Esse conhecimento permite planejar, organizar e controlar recursos de forma estratégica, monitorar a execução de planos e projetos, avaliar resultados, propor melhorias e assegurar conformidade com normas legais e princípios de eficiência, transparência e responsabilidade fiscal. Ele também fortalece a capacidade de gestão, análise e tomada de decisão, garantindo que o interesse público seja atendido de maneira efetiva e sustentável. Em síntese, a gestão por processos e o planejamento orçamentário financeiro são instrumentos centrais para o funcionamento eficiente da administração pública. O alinhamento entre processos estruturados, planos estratégicos, instrumentos orçamentários e avaliação contínua garante que recursos sejam aplicados de forma racional, serviços sejam prestados com qualidade e metas institucionais sejam alcançadas. O domínio dessas práticas é fundamental para gestores públicos, servidores e profissionais de regulação, permitindo atuação ética, técnica e orientada a resultados,
fortalecendo a governança, a accountability e a eficiência da administração pública. A administração patrimonial e de materiais é uma área essencial da gestão pública, responsável pelo controle, conservação e utilização eficiente dos bens, equipamentos, imóveis e recursos materiais do Estado. O objetivo dessa administração é garantir que os recursos patrimoniais estejam disponíveis para atender às necessidades das unidades administrativas e da sociedade, evitando desperdícios, perdas, desvios ou mau uso. Ela envolve processos de aquisição, registro, manutenção, inventário e alienação de bens, assegurando que cada recurso seja aplicado de forma eficiente, segura e de acordo com as normas legais. A boa gestão patrimonial e de materiais é fundamental para a eficiência operacional, a transparência e a accountability da administração pública. A controladoria, por sua vez, é um conjunto de funções de apoio à gestão, responsável por planejar, controlar, monitorar e avaliar os recursos e processos administrativos. Ela atua como um instrumento estratégico para apoiar a tomada de decisão, garantindo que os gestores tenham informações confiáveis, precisas e tempestivas para conduzir a organização. A controladoria pode ser classificada em duas dimensões: a controladoria financeira, que se concentra em planejamento, orçamento, execução e análise de despesas e receitas, e a controladoria estratégica, que vai além dos números, integrando informações de desempenho, metas institucionais e indicadores de resultados para orientar políticas públicas e decisões estratégicas. A controladoria estratégica na administração pública é fundamental, pois permite avaliar a eficácia das políticas públicas, monitorar a execução de programas e projetos, identificar riscos e propor ajustes que aumentem a eficiência e a efetividade das ações governamentais. Ela fornece suporte para alinhar recursos financeiros, humanos e materiais aos objetivos institucionais, promovendo governança sólida, transparência e responsabilização. Por meio da controladoria estratégica, gestores públicos podem tomar decisões mais informadas, priorizar investimentos, identificar áreas de melhoria e garantir que os resultados planejados sejam alcançados de forma sustentável e ética. A comunicação na gestão pública é outro elemento essencial, pois permite que informações, decisões, objetivos e resultados sejam compartilhados de forma clara, acessível e compreensível com todos os públicos envolvidos, incluindo servidores, gestores, cidadãos e órgãos de controle. Uma comunicação eficaz fortalece a transparência, facilita a participação social, melhora a coordenação entre setores e unidades administrativas e aumenta a confiança da sociedade na atuação do Estado. Ela envolve estratégias de divulgação, canais de comunicação adequados, linguagem clara e acessível, relatórios de gestão e prestação de contas, promovendo a accountability e controle social. Para profissionais que atuam na administração pública, compreender a administração patrimonial e de materiais, a controladoria e a comunicação é essencial para garantir que os recursos sejam aplicados de forma eficiente, que decisões sejam bem fundamentadas e que os resultados das políticas públicas sejam acompanhados e avaliados. O domínio dessas áreas permite planejar, organizar, executar e monitorar ações com base em informações confiáveis, alinhar recursos aos objetivos institucionais, assegurar a transparência, prevenir desperdícios e fortalecer a governança pública. Em síntese, a administração patrimonial e de materiais garante o uso adequado dos recursos do Estado. A controladoria estratégica fornece suporte à tomada de decisões e à governança eficaz. E a comunicação adequada permite transparência, participação e accountability. O alinhamento dessas práticas fortalece a eficiência, a eficácia e a legitimidade da administração pública, promovendo uma gestão voltada ao interesse coletivo e à qualidade dos serviços prestados à sociedade.